Oi, gente, voltei. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês mais uma edição do nosso vídeo Dupla Literária e nós vamos conversar hoje sobre A Lista de Schindler, o livro que deu origem ao filme de Steven Spielberg, e O Menino da Lista de Schindler. Antes da gente falar sobre essas duas obras da literatura, a gente precisa compreender um pouquinho desse pano de fundo histórico. Oskar Schindler nasceu em 28 de abril de 1908 e aproximadamente no ano de 1939 ele entrou para o Partido Nazista. Schindler ele era conhecido por sua vida de festas, de esbanjamento. Ele era conhecido como um homem sedutor, mulherengo, oportunista, que gostava de se aproveitar das situações, das pessoas. E ele tinha uma fábrica de esmaltes e munição. E nesse contexto da Segunda Guerra Mundial, aí nesse princípiozinho da história da Segunda Guerra Mundial, os judeus, todos aqueles prisioneiros, e principalmente porque os judeus estavam de forma muito incisiva na mira de Hitler, eles eram enviados para campos de concentração, campos de extermínio e fábricas de trabalhos forçados. E é aí que Oskar Schindler entra, porque ele se interessou muito por essa mão de obra barata e ativa, porque os judeus eles eram considerados pessoas boas para esse tipo de trabalho manual, trabalho forçado, etc. Esses trabalhos mais simples. E o Oskar Schindler se interessou muito por essa ideia, por essa história, por essa proposta de ter mão de obra barata. Assim ele poderia continuar esbanjando, obter muito lucro e continuar fazendo a sua riqueza, vivendo a sua vida de luxúria e de despreocupação. Só que o inesperado acontece porque o Schindler começa a se afeiçoar pelos seus funcionários. Uma relação que era de patrão, empregado, empresário e funcionários se transforma numa relação de amizade, numa relação amável, de empatia. Ele começa a olhar para aquelas pessoas com outros olhos, ele começa a olhar para aqueles judeus, para aqueles funcionários, sob uma outra perspectiva. E de repente esse homem de vida duvidosa, de caráter duvidoso, esbanjador, mulherengo, oportunista, egoísta, que vivia a se dedicar para a sua vida de luxúria, ele começa a dispendiar todo o seu dinheiro, todo o seu lucro, toda a sua riqueza para manipular a situação, para calar a boca de alguém, né, ali por fora, pagar uma propina se fosse necessário. Ele começou a investir fundo, investir pesado para salvar a vida desses funcionários, desses judeus. E de acordo com a história desse livrinho aqui, porque a gente tem todos esses relatos nesse livro, essa edição que eu tenho em mãos, ela é de bolso, mas ela é texto integral, tá vendo? Ela é pequenininha, mas é uma edição em texto integral, uma edição extremamente confiável, que traz pra gente todas essas informações, todos esses detalhes, todos os relatos dessa história. Esse livro deu origem ao filme de Steven Spielberg, o filme que foi vencedor de muitos prêmios, Oscars. Então ele começou a investir pesado para salvar esses judeus, e ele conseguiu a revelia de toda a situação, de todo o contexto. Ele investiu pesado, dispendiou dos seus bens, do seu dinheiro, e ele conseguiu salvar aproximadamente a vida de 1.200 judeus. E nesse contexto histórico, a gente tem o Leon, que é um menino de 10 anos, que está vivendo uma vida comum, uma vida normal, quando em 1939 o exército alemão ocupa a Polônia. Eles são confinados no gueto de Cracóvia, junto com milhões de outros judeus. Eu li esse livro tem bastante tempo. Quando eu li esse livro eu nem tinha ainda o canal, mas eu me lembro muito bem da emoção que eu senti lendo a história do Leon, porque o Leon
ele tá aqui, sabe? A história dele, de forma subliminar, ela tá inserida nesse contexto. E a partir de toda essa história, os seus amigos o convenceram de que ele precisava contar para as pessoas tudo que havia acontecido com ele. Essa edição que eu tenho em mãos, ela é incrível, porque ela tem uma parte da lista de Schindler, onde o nome do Leon aparece, o nome da sua família. A gente tem fotos de documentos, fotos familiares. É uma edição incrível, extraordinária, que traz para nós o momento do reencontro de Schindler com essas centenas, esses milhares de judeus que ele salvou. E o Leon vai estar lá, vai reencontrar o seu Salvador. Então é um livro extremamente emocionante. São duas obras que precisam ser lidas. E aqui nessa história a gente tem um contexto de uma família que precisa lutar, que precisa insistir. Porque a gente vai ter aqui o pano de fundo particular da história do Leon e da sua família. Porque por ele ser um menino de 10 anos de idade, ele está numa condição onde todas as circunstâncias se voltam contra ele. Ele tem 10 anos, ele é fraquinho, ele é inexperiente, ele é pequeno. Então ele literalmente vai ter um momento aqui, uma cena, onde ele vai usar um caixote para trabalhar. E aí, quando os alemães chegarem para visitar a fábrica, eles não sabem de nada, eles pensam que Schindler continua ali com aquela sua ideia egoísta de se aproveitar do trabalho, da mão de obra dos judeus. E quando eles virem aquele menino ali, eles vão falar assim, esse menino não serve para nada, porque a intenção deles é aniquilar mão de obra inútil, pessoas inúteis. E o Oskar Schindler vai dizer, não, ele é extremamente importante para o desenvolvimento das tarefas da fábrica. Por quê? Porque exatamente por ele ter mãos pequenas, ele consegue alcançar orifícios que mãos adultas não vão alcançar. Ele consegue, com suas mãozinhas, manipular pequenas peças. A mão dele, as mãos pequenas que ele tem, conseguem entrar em espaços pequenos. Ele consegue fazer coisas que os adultos não conseguem, exatamente porque ele tem as mãos pequenas. Quando, na verdade, nada daquilo era necessário. Só que Schindler, ele se afeiçoou pelos judeus, sabe? Apesar de toda a sua vida de luxúria, de ser esbanjador, aproveitador, de querer se aproveitar das pessoas, de ser oportunista, ele tinha um bom coração. E isso vai ser retratado de forma muito intrínseca aqui, nesse livro. Então, na minha opinião, são duas histórias que merecem ser lidas em conjunto, porque a gente tem aqui, na lista de Schindler, a história geral. Schindler, ele é o único alemão sepultado em Jerusalém que alcançou o título na lista de justos entre as nações. Então, a gente tem a sepultura de Schindler em Jerusalém, um espaço no coração desses aproximadamente 1.200 judeus e todos os outros judeus que tomam parte, que tomam conhecimento nessa história. E aqui a gente tem uma história, um detalhe particular à parte, uma família específica, uma história específica, uma saga familiar que tem todo um diferencial de resistência, de insistência, de medo, de dificuldade e de coragem, e o exemplo de que quando nós queremos, nós podemos fazer a diferença e que as pessoas, todas elas merecem uma oportunidade, uma chance e que existe bondade na alma humana. Bom, gente, por hoje é só. Esses são os 2 livros para o nosso quadro Dupla Literária. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aí para mim nos comentários a sua opinião, o que você achou, se você já leu alguns desses livros. Se você ainda não curtiu, me ajuda, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações para você não perder nenhum dos nossos conteúdos. Muito obrigado por assistir, até o próximo vídeo e viva a vida!